Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto realmente inspirador, que mostra como o conhecimento e a preparação podem, literalmente, salvar vidas. Vamos conhecer a história de como uma comunidade em área de risco se fortaleceu para lidar com desastres ambientais. Para entender o ponto de partida, a gente precisa voltar para março de 2020. Foi quando um desastre ambiental de grandes proporções atingiu Guarujá, deixando um rastro de destruição e, o que é mais triste, tirando vidas. Esse evento trágico foi o que acendeu o alerta e serviu de catalisador para a pesquisa que vamos analisar agora. E foi justamente em resposta a essa tragédia que nasceu este projeto de intervenção. Ele se chama Capacitação e Resiliência, fortalecendo a resposta a desastres no Morro da Vila Baiana, em Guarujá. É o trabalho de conclusão de curso do autor Kaique Pansardes Lisboa Almeida, com orientação do professor Fernando Guilhão de Castro. Esse trabalho faz parte da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um exemplo perfeito de como o conhecimento acadêmico pode e deve ser aplicado para resolver problemas reais da sociedade. Bom, a nossa análise vai seguir 6 pontos principais. A gente começa entendendo o desastre e a resposta a ele. Depois vamos investigar os riscos específicos daquela área, ver como a comunidade entrou em ação, analisar os resultados práticos dessa intervenção e, por fim, discutir as conclusões e a importância de estudos como este. Vamos lá então para a primeira parte. Aqui a gente vai conectar os pontos, entendendo o contexto que levou a esse projeto. É fundamental ver como o desastre de 2020 impulsionou os objetivos dessa intervenção. Os objetivos do autor eram bem claros e práticos. A ideia era ir além de apenas reagir aos problemas. O foco era diagnosticar os riscos, capacitar a comunidade, criar uma comunicação que realmente funcionasse e, claro, incentivar a parceria entre o poder público e os próprios moradores. A palavra-chave aqui é prevenção. Agora vamos dar um zoom na área de estudo, o Morro da Vila Baiana. É muito importante a gente entender as características e os desafios específicos desse local para sacar a dimensão do projeto. E olha só, o risco no Morro da Vila Baiana não é algo novo. Um levantamento histórico feito entre 1991 e 2019 mostrou que a área concentrou sozinha 34% de todos os deslizamentos de Guarujá. Ou seja, mais de um terço. A combinação da geografia do lugar com a ocupação densa cria um cenário de risco constante e conhecido. E o mais preocupante, a situação vem se agravando. Quando a gente compara os planos municipais de redução de risco, o de 2016, e o mais recente, de 2024, fica nítido que a área considerada de alto risco aumentou. Isso prova que o perigo não é estático e que ações preventivas são cada vez mais urgentes. Ok, então diante desse risco, que só cresce, qual foi a solução proposta? A resposta estava em focar no recurso mais valioso de todos, as próprias pessoas da comunidade. Vamos ver como a ação comunitária se tornou o pilar de tudo. A grande estratégia da intervenção foi criar um núcleo comunitário de proteção e defesa civil. Basicamente, é uma forma de organizar os moradores, criando uma ponte oficial entre eles e a prefeitura. A grande virada de chave aqui é transformar a comunidade, que antes era vista como uma vítima passiva, em protagonista da sua própria segurança. E para colocar essa ideia em prática, o autor seguiu uma metodologia bem estruturada, em 3 etapas. Primeiro, um planejamento detalhado para identificar quem eram as lideranças locais. Depois, a execução, com muitas reuniões, rodas de conversa e treinamentos. E, por fim, a análise, usando questionários para medir o impacto real do projeto. E o mais impressionante de tudo é que o projeto foi testado na prática, em uma situação real. Em janeiro de 2025, durante um período de chuvas fortes, essa nova organização comunitária funcionou. Eles conseguiram fazer uma evacuação preventiva de forma organizada e levar 132 pessoas para um local seguro. Isso é a teoria virando prática e salvando vidas. Essa evacuação já foi um resultado fantástico. Mas será que o projeto também conseguiu mudar a forma como as pessoas pensam e percebem o risco? É isso que a gente vai ver agora, olhando para os dados que foram coletados diretamente com os moradores. Os dados mostram que a conscientização foi um sucesso. Veja só, 72%, ou seja, quase 3 em cada 4 moradores, identificaram corretamente que os deslizamentos são o principal risco. Isso indica que a comunicação do projeto foi muito eficaz. E a aceitação da ideia pela comunidade foi enorme, praticamente unânime. 96% das pessoas reconheceram a importância de ter essa estrutura organizada e um sistema de alerta. Esse número mostra um apoio maciço à ideia de prevenção.
No entanto, a pesquisa também apontou um desafio muito importante, um desafio humano. Apesar de a maioria entender o risco, 40% dos moradores ainda teriam resistência em deixar suas casas, mesmo preventivamente. E esse é um dado fundamental, porque mostra que o trabalho técnico precisa ser acompanhado de um trabalho de sensibilidade, que entenda o apego que as pessoas têm ao seu lar. Então, com todos esses resultados, o que a gente pode concluir? Vamos agora para a parte final da análise para entender como as lições desse projeto local podem ajudar a construir cidades mais seguras para todo mundo. As conclusões do autor são muito claras. Primeiro, a capacitação não pode ser algo pontual, tem que ser contínua. Segundo, fortalecer as lideranças locais é o que transforma os moradores em verdadeiros agentes de segurança. E, por fim, a colaboração entre comunidade e poder público é a base de tudo. Ou seja, esse não é um projeto com começo, meio e fim, mas um processo contínuo de fortalecimento. E tem uma citação da Organização Mundial da Saúde, que foi usada no trabalho, que resume tudo isso perfeitamente. Ela diz que, nos desastres, muitas vezes quem sobrevive não é o mais forte, mas sim quem tem mais conhecimento e está mais preparado. É exatamente isso. Para a gente fechar, vamos falar um pouco mais sobre a importância e os créditos deste estudo. Um trabalho como esse é um ótimo exemplo de como a pesquisa acadêmica pode gerar um impacto real e positivo na vida das pessoas. Ele mostra o compromisso da universidade em formar profissionais que não só tenham conhecimento técnico, mas que sejam éticos e dedicados a construir uma sociedade mais segura e justa para todos. E para quem ficou com curiosidade e quer se aprofundar na metodologia, nos dados e em todos os detalhes, fica a recomendação. Leia o trabalho acadêmico original e completo. O link para ele está aqui na descrição. Só um aviso importante. Este material que apresentamos é uma síntese do trabalho acadêmico e foi gerado com o apoio de inteligência artificial. O objetivo é facilitar o acesso às informações principais, mas o conteúdo pode ter algumas simplificações, ok? E esse estudo nos deixa com essa pergunta no ar, para a gente refletir. Como levar esse tipo de conhecimento e ferramenta para todas as comunidades que precisam? Bom, agradecemos muita atenção. Se essa análise foi útil de alguma forma, considere curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a levar informações importantes como essa para mais pessoas. Até a próxima!